aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel DT e o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu não vejo muito pessoal aqui no Brasil falando, é mais sobre a gringa, que é a linha do tempo de Drama Total. Quem aí já não teve aquela curiosidade de saber em que ano se passa cada temporada, ou qual é a diferença, né, de ano de uma temporada para outra, ou qualquer curiosidade relacionada a isso? Pois então você vai descobrir tudo isso e muito mais após a intro. Antes de começar o vídeo, só queria aí dar um esclarecimento para vocês. Eu tive essa ideia do vídeo, estava montando a minha própria linha do tempo, até que eu parei e pensei, por que eu não vou no Reddit, né? Lá deve ter alguma coisa, alguém já deve ter feito isso. Então, depois de tanto procurar, achei essa linha do tempo que está passando na sua tela agora, que é do usuário Thomas T, lá do Reddit. Se você quiser aí acessar, tá aqui, ó, link na descrição. Obviamente eu não ia deixar de dar os créditos pro cara que montou isso, e eu só praticamente aproveitei, então 80% do vídeo é baseado nessa linha do tempo, ok? Só isso que eu queria explicar, então bora pro vídeo. Ilha dos Desafios. Vamos começar o vídeo falando de Ilha dos Desafios, a primeira temporada de Drama Total. E por que ela é feita em 2007? Muito simples, 2007 é o ano de exibição original de Ilha dos Desafios. Pra quem não sabe, Ilha dos Desafios passou aí pela primeira vez na TV em 2007 no Canadá. E outra, os personagens de Ilha dos Desafios foram feitos para agradar, para chamar a atenção dos adolescentes daquela época. Por isso que é uma temporada lotada de estereótipos. A gente tem a Gwen, que é a gótica chata, que não quer ter ninguém por perto. Tem a Heather, que é a vilã que não se importa com ninguém, só quer passar por cima, quer ganhar o prêmio. Tem o Duncan, que é o punk valentão, que mexe com o nerd, que é o Harold. Enfim, são tantos estereótipos que eu poderia ficar aqui alguns minutos falando, mas o foco do vídeo não é esse. O foco do vídeo é outro, então vamos continuar. Vamos pro primeiro episódio de Ilha dos Desafios. Chris diz que a temporada iria durar 8 semanas, o que é igual a 2 meses. E também diz que se passa no verão, porque estamos em um acampamento de verão. E isso é notável porque às vezes que chove em Ilha dos Desafios, chove bem forte. Tanto que tem um episódio que os caras até é levado pela água de tão forte que foi a chuva. E é uma característica do verão, ter chuva bem forte. Tendo isso em mãos, nós podemos dizer que Ilha dos Desafios se passa entre julho e agosto de 2007, no verão do Canadá. Deixando muito claro que como o Canadá está no hemisfério norte e não no hemisfério sul, todas as estações são ao contrário. Ou seja, em julho lá é verão, mas aqui é inverno. Por isso que eu estou falando que é no verão, entendeu? Pra aí não ter ninguém aí nos comentários confuso, porque o hemisfério nosso é diferente, então as estações do ano entre o Canadá e o Brasil também são diferentes, ok? Então aí, Ilha dos Desafios entre julho e agosto de 2007. Luzes, Drama, Ação. Agora vamos para Luzes, Drama, Ação, a segunda temporada de Drama Total. Chris diz ao final do especial de Ilha dos Desafios que a nova temporada iria ocorrer apenas 2 dias depois. Ou seja, estamos no fim de agosto de 2007. Vamos supor aí, né, já que estamos no fim de agosto, dia 29, dia 30, passou 2 dias e já virou para setembro. Então Luzes, Drama, Ação começa em setembro de 2007. Mas aí, como a gente também não tem uma estimativa de quanto tempo durou Luzes, Drama, Ação, então a gente vai aqui colocar o mesmo tempo de Ilha dos Desafios, 2 meses. Então, de setembro a outubro de 2007. Um fato importante aqui que a gente não pode esquecer é que todos os participantes do elenco original estão com 16 anos durante as 2 temporadas. Isso é um fator determinante principalmente por causa das próximas temporadas. E também por causa do Cody, que é o único participante que a gente tem conhecimento da data de nascimento dele. E através dele, a gente sabe que todos os participantes fazem aniversário de abril a junho. Por quê? Ninguém em turnê mundial faz aniversário no período de turnê mundial, que já vou falar. E também, em Ilha dos Desafios e Luzes, Drama, Ação, ninguém faz aniversário. Todos os participantes do elenco original de Drama Total fazem aniversário depois do dia 2 de abril. Por que dia 2 de abril e não dia 1, já que é o aniversário do Cody? Vocês vão descobrir depois. Turnê mundial. Então agora nós vamos falar da terceira temporada, Turnê Mundial. Mas antes nós temos que falar do episódio especial Caça à Celebridade.
Esse episódio aconteceu um ano depois do final de Luz e Dramação. Ou seja, se no final de Luz e Dramação nós estávamos em outubro de 2007, no Caça Celebridade nós estamos em outubro de 2008. Todos os participantes já têm 17 anos de idade no episódio Caça Celebridade. Dá pra ver que passou um período de tempo, porque entre a final de Luz e Dramação e esse episódio Caça Celebridade, o cabelo da Heather cresce. Mas enfim, no final do episódio Caça Celebridade, o Chris mostra o avião e nos últimos segundos o avião acaba quebrando. E como a gente sabe, né, um avião, um bicho muito grande, né, um negócio muito grande, absurdo. Então vai demorar muito tempo pra fazer todos os reparos e enfim conseguir fazer a terceira temporada. Talvez a Ilha do Chris até fosse fazer logo em 2008, mas por causa da quebra do avião no finalzinho do episódio Caça Celebridade, aí o Chris teve que fazer em 2009. Outra coisa que aponta a turnê mundial sendo feita em 2009 é o Cody, já que o Cody é o único personagem que tem o seu aniversário revelado e é o único personagem que faz aniversário durante uma temporada. E como a gente sabe, o aniversário do Cody é dia 1º de abril. E como nós já temos, né, um pulo de tempo entre a final de Luz e Dramação em outubro de 2007 para o Caça Celebridade em outubro de 2008, o Cody só pode fazer aniversário em 2009. E o Cody é o primeiro participante de Drama Total a atingir a maioridade. Por que a gente sabe disso? No episódio 19, nas Cataratas do Niágara, o Chris diz que todos ainda são menores de idade. Então, o Cody é o primeiro participante de Drama Total a atingir a maioridade. E também é muito importante falar que nós só temos 4 episódios com a data conhecida. Os episódios 23, 24, 25 e 26 de turnê mundial. O episódio 23 se passa no dia 1º de abril de 2009. E os outros 3 episódios, 24, 25 e 26, se passam no dia seguinte, no dia 2 de abril de 2009. Então, considerando a duração das 2 últimas temporadas, o turnê mundial foi do fim de fevereiro de 2009 até o começo de abril do mesmo ano. Vingança da Ilha. Então nós chegamos na 4ª temporada de Drama Total, Vingança da Ilha. Você daí deve estar se perguntando por que Vingança da Ilha acontece no verão de 2009. Eu te digo, por causa do Alejandro. O Alejandro diz em Só Estrelas que ele passou um ano dentro do robô. Então a gente sabe que a final de turnê mundial foi feita exatamente no dia 2 de abril de 2009. Que essa foi a data exata que ele entrou dentro do robô. Ou seja, se ele passou um ano dentro do robô e no primeiro episódio de Vingança da Ilha a gente vê que ele ainda está lá dentro, então Vingança da Ilha só pode ter acontecido ainda no mesmo ano de 2009. E por que no verão? Simples. Deu tempo da Sierra sair da cadeira de rodas, de ter crescido o cabelo, e a Heather também cresceu o cabelo. Poderia ser no outono de 2009? Poderia. Mas aí vai conflitar com Só Estrelas, que vocês vão ver agora. Só Estrelas. E nós chegamos em Só Estrelas, a 5ª temporada. O mesmo motivo para a Vingança da Ilha ter acontecido no verão de 2009 é para Só Estrelas ter acontecido na primavera de 2010. Alejandro, porque é em Só Estrelas que Alejandro sai do robô, completando assim um ano desde a final de turnê mundial até Só Estrelas. Pode não ter sido no dia 2 de abril de 2010 que o Alejandro saiu do robô? Pode ter sido em dias posteriores, mas a certeza é que Só Estrelas aconteceu na primavera de 2010. E só por curiosidade, que a gente está considerando que Só Estrelas aconteceu na primavera de 2010, então o período que o Chris ficou mais ou menos preso foi entre 7 e 10 meses, entre Vingança da Ilha e Só Estrelas. A Nova Ilha e Corrida Alucinante. Agora estamos na 6ª temporada, A Nova Ilha, ou Ilha Pacteu, tanto faz do jeito que você chamar, os dois jeitos estão certos, e o spin-off Corrida Alucinante. Sobre essas 2 temporadas, o que dá pra se dizer é que elas se passam no mesmo período, no caso, em 2010, mas não no mesmo tempo. E para ilustrar melhor, eu vou usar esse vídeo aqui do meu parceiro Henrique, para vocês entenderem melhor por que as 2 temporadas se passam no mesmo ano, mas não ao mesmo tempo. Provavelmente os 2 programas passam simultaneamente em emissoras diferentes. Se liga, se a gente estabelecer um tempo entre os episódios exibidos de ambos os programas,
temos 26 episódios de Corrida Alucinante. Seguidos, tá? Detalhe que é seguidos. Já Nova Ilha, digamos que seja exibido de uma semana e outra. Ou seja, em uma semana, dia 1 de, sei lá, setembro, tá passando o segundo episódio de Drama Total Nova Ilha, entendeu? Aí, uma semana depois, ou 2 semanas depois, tá passando o episódio 3 de Drama Total Nova Ilha. Então, só pra deixar mais claro pra vocês. Outra coisa que nos ajuda a dizer que Nova Ilha / Ilha Pacteu se passa ao mesmo tempo de Corrida Alucinante é que os participantes do elenco original de Corrida Alucinante, no caso Jeff, Noah e Owen, têm 19 anos durante a competição. Ora, se o Cody fez 18 anos em 2009, no caso em turnê mundial, então se eles têm 19 anos, Corrida Alucinante só pode se passar em 2010. E outra coisa que ajuda é que o Leonard participa das 2 temporadas, mas ele participa de A Nova Ilha primeiro, para depois participar de Corrida Alucinante, como ele bem diz no primeiro episódio de Corrida Alucinante, onde ele disse que a ilha foi difícil, então só pode ter participado da Corrida Alucinante depois de ter participado de A Nova Ilha. Reboot. Então chegamos às nossas 2 últimas temporadas, as temporadas do reboot. O novo dublador do Chris, Terry McGurry, que também, pra quem não sabe, além de ter trocado o dublador do Chris aqui no Brasil, trocou lá fora também. Antes, o dublador do Chris lá fora era o Christian Potenza, hoje é o Terry McGurry. Enfim, ele disse que o mesmo hiato que se passou na vida real entre as temporadas de Drama Total se passou dentro do desenho. Ou seja, não vamos considerar Corrida Alucinante porque é um spin-off. Então, a última temporada mesmo de Drama Total foi a Nova Ilha / Ilha Pacteu, que aconteceu, na verdade, que foi exibida na vida real em 2014. E como a gente sabe, o reboot, a primeira temporada, foi exibida em 2023. Então, só fazer uma conta de subtração simples, nós chegamos a 9 anos. Então, já que Ilha Pacteu aconteceu em 2010 e teve esse hiato de 9 anos, o reboot acontece em 2019. Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se você ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhuma notificação. Então é isso, galera. Valeu, falou, fui!